Olá, meus irmãos, bom dia. Como que vocês estão? Estão bem? Que bom. No vídeo passado nós falamos um pouco sobre a igreja do fim dos tempos, né? Como é essa igreja, como que se caracteriza e falamos um pouco sobre muitos assuntos, né? Relacionados ao tempo do fim. Porque sim, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Nós somos aqueles que estamos aguardando a volta do nosso Senhor Jesus para resgatar a sua igreja. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa era em que nós vivemos, a era atual, né? Esse mundo, né? E também sobre as coisas que estão por vir, tá? Mas nós que seguimos ao Senhor Jesus precisamos discernir o tempo em que vivemos, né? Precisamos entender das coisas todas que estão acontecendo, irmãos. Entendeu? Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, sobre a era atual e sobre a era que está por vir, né? Que é o tempo vindouro de se estabelecer o reino de Deus aqui na terra com a volta do Senhor Jesus. Amém? Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber as notificações, né, quando eu gravar vídeo novo, e dê um joinha para nós, né? Curta o nosso vídeo. Amém? Então, irmãos, nós vamos falar um pouco, como eu disse para vocês, né? Que era é que nós estamos vivendo, né? A era atual, ela é caracterizada por ações, por atitudes ligadas ao maligno, porque essa era pertence a ele, né? Então eu fiz aqui algumas anotações para poder começar explicando para todos vocês. O que é o reino de Deus, irmãos? É o reino que pertence ao nosso papai, tá? Esse reino, ele foi planejado pelo papai antes da fundação do mundo. Ele já estava planejando esse reino para nós, tá? Ele foi planejado pelo papai antes da fundação do mundo. Ele foi preparado na fundação do mundo e anunciado em mistérios no Antigo Testamento. E no Novo Testamento ele foi revelado por quem? Por Jesus. Jesus veio nos mostrar, nos revelar, anunciar o reino de Deus. Tá? E o reino de Deus, amados, não é no céu, ele vai ser estabelecido aqui na terra, tá? Então, você vai perceber que nós vivemos hoje uma era atual. O reino de Deus, amados, ele não pertence a esta era, mas a uma era que está por vir e que entrou nessa era que nós vivemos por meio de Jesus. De que maneira? De maneira invisível, como um grão de mostarda, né? Como o fermento que leveda a massa toda, né? São coisas que o próprio Senhor Jesus citou nas suas parábolas, né? Então hoje nós, como os filhos de Deus, precisamos discernir, amados, o tempo em que nós estamos vivendo, sabe? E saber distinguir a que era nós pertencemos e aquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque hoje nós estamos vivendo num mundo totalmente corrompido pelo maligno. O reino que impera hoje é do maligno, com toda a sua cultura e valores corrompidos que são totalmente opostos à lei de Deus, né? O próprio Senhor disse em 1 João 5,19, Jesus ele vai dizer que o mundo jaz no maligno, né? Esse mundo ele está mergulhado no maligno. Então todos os que vivem no pecado, tá? Separados de Deus, estão debaixo da escravidão do pecado. E somente podemos ficar livres do poder do diabo e do pecado através de Jesus. Ele veio a nós, tá? Ele entrou nessa era atual, certo? Que nós estamos vivendo já há cerca de 2000 anos, né? Porque Jesus ele veio na sua primeira vinda, ele cumpriu o propósito dele, né? Ele trouxe com ele este reino, tanto que ele anunciava, né? Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus.
Então, ele veio anunciar esse reino, ele entrou nessa era atual como um grãozinho de mostarda, como o fermento que leveda toda a massa, como eu já falei, para anunciar um reino vindouro, que seria dos filhos de Deus, onde ele iria reinar plenamente, onde ele vai reinar, porque é fato, ele vai reinar com a sua igreja, nesse novo reino que está por vir, tá? Então ele veio para aqui para anunciar a chegada desse reino, né? Então, hoje a era que nós estamos vivendo é a era do império das trevas, é a era atual, é este mundo corrompido, com uma sociedade corrompida, que nada tem a ver com Deus, entende? Por isso que Jesus disse em 1 João 2,15, né? Vamos lá ver o que foi que o Senhor disse em 1 João 2,15. Ele disse: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você pode perguntar, nossa, né? A que mundo, né, Jesus está se referindo aqui? Se ele diz lá em João 3 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho por amor a nós, não é verdade? Esse mundo aqui, que está em 1 João 2,15, está falando de uma era, tá falando de cosmos, tá? Tá falando dessa era atual que nós estamos vivendo, totalmente corrompida pelo maligno, onde quem impera é o reino das trevas, entendeu? O mundo ao qual o Senhor está se referindo lá em João 3 são as pessoas. Deus ama as pessoas e por ela, pelos seus filhos, ele enviou o seu filho. Mas esse mundo que está aqui em 1 João 2,15, que nós acabamos de ler, e eu vou ler novamente: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está se referindo à era, está se referindo a esse cosmos que nós estamos vivendo, entende? Então, ele foi bem enfático aqui: não ame o mundo e nem o que há no mundo. Por quê? Porque tudo que há no mundo hoje está corrompido e pertence ao maligno. E se alguém amar esse mundo, o amor do Pai não está nele. É fato, é o que está descrito aqui, certo? Então aqui Jesus ele está falando de um mundo corrompido, como eu já disse, pelo pecado, uma cultura totalmente contraditória às leis de Deus. E nós, né, como filhos de Deus, não podemos, amados, amar este mundo tomado por uma cultura satânica e maligna, né? Todo um sistema que foi criado pelo maligno, todo um sistema diabólico, onde as pessoas vivem dentro de princípios opostos a Deus, totalmente contraditórios à lei de Deus, entendeu? Elas vivem fazendo suas vontades, seus desejos, totalmente controlada e tendo atitudes do maligno, entendeu? Quando encontramos Jesus e reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, o reino de Deus passa a ser ativado dentro de cada um de nós e passamos a viver de acordo com as suas leis e os princípios do reino de Deus. Somente quando encontramos o Senhor Jesus e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Então esse reino, o reino de Deus que ele veio trazer, que ele veio nos anunciar, passa a ser ativado dentro de nós, tá? E isso acontece, irmãos, de forma invisível. Como Jesus disse em Lucas 17, do versículo 20 ao 37, né? Nesse versículo, Jesus ele é indagado pelos fariseus. E aí os fariseus perguntam sobre quando virá o reino de Deus, né? E aí Jesus disse para eles: vocês estão aguardando um reino com aparência visível, né? Mas eu te digo que esse reino, tá? Ele não vem de aparência visível, né? Ele vem de forma invisível, porque o reino, ele está dentro de cada um de nós. Entendeu, amados? Então, o rei desse reino estava ali na frente deles, falando que o reino estava vindo de forma invisível. Bastava só reconhecer o rei que estava ali na frente para que esse reino de Deus fosse ativado dentro dele. Assim como acontece hoje, nessa era atual, o reino ele vem dentro, ele vem de forma invisível. Quando Jesus voltar e resgatar a sua igreja, então ele vai reinar de maneira literal,
aqui na terra, junto com a sua igreja, e vai ser estabelecido a era vindoura, que é a nova era, a era do reino de Deus. A nova era não é de Satanás. Como sempre, ele copia tudo que é de Deus. A nova era é a era do nosso Senhor Jesus, onde quem vai reinar é Cristo junto com a sua igreja. Entendeu, amados? Então, por aqui, em Lucas 17, nós já percebemos que a única maneira de nós sermos legitimados, filhos de Deus, e entrar de uma vez por todas no reino de Deus é reconhecendo ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Só dessa forma. Somente Ele pode nos arrancar dessa era atual do reino das trevas e nos transportar para o reino de Papai. Então, continuando aqui as anotações que eu fiz, amados. Então, quando recebemos Jesus, o reino ele é ativado dentro de nós, como eu acabei de falar para vocês. E agora, seguimos Jesus, passamos a andar conforme a sua vontade, de acordo com os princípios de Deus e não mais como as pessoas deste mundo. Somos chamados, amados, para fora do sistema, para fora. Queridos, somente quando decidimos deixar este mundo é que nos tornamos verdadeiros filhos de Deus e podemos usufruir dos poderes de uma era vindoura, que é o reino de Deus. Estando ainda neste mundo, nós podemos usufruir de maneira espiritual de poderes do mundo vindouro, do reino de Deus. Como, por exemplo, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, tá? Uma unção, tá? E etc. Como está escrito em Hebreus 6, 5. Vamos lá em Hebreus. Em Hebreus fala justamente sobre isso, amados. Que nós, como participantes, né, da glória de Cristo, nós podemos experimentar nesta era atual poderes do mundo vindouro. Então, Hebreus 6, versículo 5. E experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, no versículo anterior vai dizer: é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, ainda estando neste mundo corrompido, no momento que nós reconhecemos o nosso Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, tá? E o reino de Deus ele é ativado dentro de nós e nós passamos a ser participantes do Espírito Santo. E a experimentar, como está escrito aqui em Hebreus 6, nós somos iluminados por ele e passamos a provar o dom celestial e experimentamos a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Como eu falei para vocês, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, né? A palavra de Deus, tá? Poder de curar, de libertar. Então, tudo isso são coisas espirituais que são pertencentes a uma era vindoura, que é a era de Cristo, do seu reinado de verdade aqui na terra de maneira literal, que nos é dado mediante quando nós, ainda neste mundo corrompido, reconhecemos o Senhor Jesus. Então, nós passamos a experimentar de poderes do mundo vindouro. Entendeu, amados? É dessa forma que funciona, tá? Então, Jesus é aquele que veio para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, como está escrito em Colossenses 1, do versículo 13 ao 23, tá? Então, diante de tudo isso que foi dito, nós concluímos que vivemos numa era atual que não é a nossa. Essa era não é a nossa, e sim do maligno, porque é o império das trevas quem está operando, tá? E estamos aguardando uma era vindoura, que é a do reino de Deus na terra, que é quando ele vai ser estabelecido por Deus, tá? E vai começar essa era vindoura com a volta de Jesus, que é quando ele vai reinar com Cristo e a sua igreja. Entendeu, amados? Então, em Mateus 24, no versículo 3, diz que o fim desta era será marcado com um grande evento. Que grande evento é esse? A volta de Jesus.
tá? E também com a ressurreição dos mortos, como está escrito em Lucas 20, 34 e 35, aqueles que recebem o Senhor Jesus, o reconhecem e o recebem, tá? Passam a se tornar filhos da ressurreição, amados. Amados, o milagre do Senhor Jesus não está na sua morte, na sua crucificação. Eu sei que nós estamos agora prestes a entrar no período da Semana Santa, né? Que o mundo chama de Semana Santa, né? Onde ocorre a Páscoa, tá? Onde todos se voltam para Via Crucis, né? Para a morte e crucificação de Cristo na cruz, né? Mas o milagre do Senhor Jesus não está na morte dele na cruz, mas sim na ressurreição dos mortos. E nós, quando cremos no Senhor Jesus, nós temos também que passar pela morte e pela ressurreição. Entendeu? Como está escrito, olha, em Lucas 20, 34, 35. Vamos lá em Lucas. Todas essas referências que eu dou aqui, é importante, amados, que vocês vão buscar, tá? Que vocês vão ler, tá tudo na Bíblia. Eu tô com a Bíblia aqui aberta diante de vocês, tá? Vai buscar na Bíblia, vai ler e pede para o Espírito de Papai te revelar, tá? Lucas 20, a partir do versículo 34, diz exatamente assim. É quando os saduceus, né? Porque naquela época de Jesus existiam os fariseus e existiam os saduceus. Os saduceus eram aqueles que não criam na ressurreição. Eles não acreditavam na ressurreição, tá? Eles acreditavam sim que a pessoa morria e ia para o céu. Isso te lembra alguma coisa? Isso é mais uma doutrina de Satanás, que a pessoa morre e vai para o céu, tá? Mas nós vamos conversar sobre isso num outro vídeo, se assim papai permitir. Então, nessa parte aqui em Lucas 20, os saduceus eram aquele grupo de pessoas religiosas que não criam na ressurreição. E lá no versículo 34, né, Jesus ele é indagado sobre a ressurreição, tá? Então Jesus responde a esses saduceus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. 35. Os que, porém, forem considerados dignos de alcançar o mundo vindouro, olha, a era vindoura, e a ressurreição dentre os mortos, esses daí, eles não se casarão futuramente, né? Nem se darão em casamento, e não podem mais morrer, porque a morte não tem mais poder sobre eles, entendeu? Porque eles morreram e ressuscitaram, eles são filhos da ressurreição, tá? Pois são como os anjos e filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, tá? Então nós que cremos no Senhor Jesus, tá? Nós morremos e ressuscitamos, amados. Nós somos aqueles que vencemos a morte. Portanto, somos filhos da ressurreição. Entendeu? Então, é isso que está dizendo aqui. Nós cremos nisso. E o maior milagre do nosso Senhor Jesus é justamente a ressurreição, não é a sua morte de cruz. Tá? Então, eu preciso passar pela morte e ressuscitar para entrar no reino de Deus. Eu preciso morrer para este mundo, para as coisas deste mundo, para esta era atual e ressuscitar para Jesus por meio da fé nele. Lembra quando eu falei aqui há poucos instantes sobre Hebreus 6? Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós experimentamos nesta era poderes do mundo vindouro. Então, nesta era, eu preciso morrer para as coisas deste mundo, eu preciso morrer para a carne e nascer para Deus. Então, o novo nascimento, tem a ver com a morte e a ressurreição. Entendeu, amados? Não foi só Jesus, ele foi o primeiro a morrer e a ressuscitar. Agora cabe à igreja do Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. O cabeça ele já veio
Ele já cumpriu todo o propósito dele, ele abriu o caminho para que nós, como corpo de Cristo, a igreja, também seguíssemos o mesmo caminho, passássemos pela morte, fôssemos ressuscitados como filhos de Deus. É assim que você confirma a eleição, que é o que eu venho falando muito nos vídeos anteriores, né? Eu venho falando sobre isso, que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo, fomos escolhidos por Ele, nós somos predestinados a ser filhos de Deus, Ele nos vocacionou para isso, mas precisa que nós passemos pelo processo, seja limpos e purificados pelo Senhor Jesus e confirmemos a nossa eleição, tá? Que é quando nós morremos para este mundo, ressuscitamos para o reino de Deus e nos tornamos filhos de Deus legítimos, somos selados pelo Espírito do Pai. Entende, irmãos? Então, qual a característica daqueles que alcançaram a era vindoura? Veja bem, de acordo com esse texto que a gente acabou de ler, de Lucas 20, qual a característica daqueles que alcançaram a era vindoura, que é a era do reino de Cristo? Serão filhos de Deus em sua total plenitude, filhos da ressurreição. A morte não tem poder sobre eles, eles vencem a morte, e a morte, ela será tragada pela vitória. E vai se cumprir o que está escrito em 1 Coríntios 15, 55, versículos 55 ao 57. E diremos: ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Você não tem poder. Você não teve poder sobre o meu Senhor Jesus, vai ter poder sobre mim? Não vai? Não vai? Entendeu, amados? Porque nós somos nascidos dele, gerados nele. E se somos filhos da ressurreição, a morte também não tem poder sobre nós. É o que está escrito em 1 Coríntios 15, do versículo 55 ao 57, que é quando Jesus ele morre, né? E ao ressuscitar, ele vai dizer o quê para a morte, né? Como está aqui no versículo 1 Coríntios 15, do versículo 55 ao 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Se o pecado é removido pela expiação na morte e morte de cruz, então a morte agora não tem mais poder sobre mim, porque o pecado foi removido e agora eu sou como Jesus. Entendeu como é que funciona, amados? É desta forma que Deus nos faça de verdade ver que entre a dor da morte existe a beleza da eternidade com Ele. Entendeu, amados? E isso fica bem explícito, sabe aonde? Na passagem de Lázaro, em João 11. E eu faço questão de ler essa passagem com vocês. Tem um vídeo anterior meu que fala sobre a revelação de Cristo e a igreja. Por que Jesus amava tanto esta família, a família de Lázaro, né? A Bíblia vai dizer em João 11 que Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria. Era a família que Jesus amava. E por quê? Por que Jesus amava essa família? Porque ela representa a igreja. Se você for no meu canal e pesquisar em vídeos anteriores, nesse vídeo em específico, eu explico para vocês a revelação que o Pai me deu, tá? Papai, ele me disse que Marta representa a igreja que serve e que acha que só vai agradar ao Senhor Jesus se fizer muitas coisas, muitas obras. Ela anda sempre ocupada, ansiosa com muitas coisas. Ela não tem tempo para estar à mesa com o Senhor, se alimentando dele, ouvindo a palavra dele. Ela acredita que ela só vai agradar ao Senhor se ela fizer muitas coisas. Então Marta representa essa igreja que serve e que acha que vai ser salva por muito fazer obras para agradar ao Senhor.
Maria já é a igreja que se entrega completamente, que se derrama aos pés do Senhor. Você vai observar que Maria, ela pegou aquilo que ela tinha de mais valioso, que era um vaso com um perfume muito caro, né? Que ela estava guardando provavelmente para uma grande ocasião, né? E ela pegou aquele perfume em João 12 e derramou aos pés do Senhor Jesus, ungiu para o dia do enterro, ela se entregou completamente. Então Maria representa a igreja que reconhece, que se entrega e que se derrama aos pés do Senhor Jesus. E Lázaro, por fim, é a igreja que adoece, morre, e o Senhor Jesus vem e a ressuscita como igreja gloriosa, representando as 3 etapas da igreja. Servo, né, que é Marta, tá? Maria, a igreja que se entrega e por isso passa pelo processo, adoece e morre como Lázaro e ressuscita. O nome Lázaro significa aquele que é fiel até o fim. Entendeu? Então, se vocês quiserem entender melhor sobre essa revelação que o papai me deu, vocês vão lá no meu canal, porque tem vídeos anteriores falando sobre isso. Então, o milagre do nosso Senhor Jesus está na morte e ressurreição. E eu quero de antemão falar, dando uma pausa aqui, que se precisar gravar um outro vídeo para continuar este assunto, eu vou gravar, mas eu preciso falar de maneira clara e objetiva, sem pressa, para que vocês entendam realmente a revelação por parte do nosso papai. Amém? Então, dizendo isso, voltando sobre o que nós estávamos falando, sobre a família que Jesus mais amava, Marta, Maria e Lázaro, representando as 3 etapas pelo qual nós, filhos de Deus, precisamos passar o processo, tá? Por que Jesus amava? Justamente porque representava as 3 fases da igreja. E se você for observar em João 11, que nós vamos ler agora, fala justamente sobre morte e ressurreição. Então, João 11, Lázaro adoece e morre, né? Nós já sabemos essa passagem, tá? E aí, no 17, começa a questão da ressurreição. Você vê, amados, a Marta, ela enviou mensageiros para avisar Jesus de que Lázaro estava doente, né? E o próprio papai falou para o Senhor Jesus, né? E Jesus falou para os discípulos que ele não ia, tá? Que ele ainda iria continuar onde ele estava com os discípulos e que eles não se preocupassem porque essa doença não era para a morte, mas sim para a glória de Deus. Amém? Então, quando Jesus decidiu ir ver Lázaro, já se fazia 4 dias, amado, que Lázaro tinha morrido, havia sido já enterrado. Então, quando o Pai conduziu Jesus para ir lá acordar Lázaro, porque Lázaro não estava morto, ele estava simplesmente dormindo, tá? Já tinham se passado 4 dias, certo? Então, quando ele vai chegando a Betânia, no caminho, Marta vai ao encontro dele, né? E aí Marta, ao encontrar ele, fala, João 11, versículo 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Jesus responde. Aliás, não, Marta continua falando, desculpe. Ainda agora, depois que ela diz isso, né, no versículo 21, ela vai dizer no 22. Ainda agora, porém, eu sei que tudo o que pedirdes a Deus, ele te concederá. Aí no 23, Jesus responde, teu irmão, Marta, ressuscitará. Respondeu Marta, eu sei que ele ressuscitará. Mas quando? Na ressurreição no último dia. Quer dizer, vocês veem que ela acreditava na ressurreição, mas na ressurreição de maneira literal, no final dos tempos, com a volta de Jesus. É nessa ressurreição que ela cria, tá? Aí Jesus responde no 25, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, Marta. Você crê nisso? Marta responde no 27. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo e Filho de Deus e que havia de vir o mundo, ou seja, o Senhor é o Cristo e é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, ou seja,
Marta não cria nele como ele sendo a ressurreição e a vida naquele momento. Ela cria que ele era o Cristo e que ele era o Filho de Deus que estava por vir, porque eles tinham uma promessa, né? O povo de Deus tinha uma promessa naquela época de que o Messias viria. Então, o que ela está dizendo aqui? Ela crê na ressurreição, ela crê que ele é o Cristo, ela crê que ele é o Filho de Deus e que ele virá. Mas ela não cria na morte e na ressurreição naquele momento, que era o que ele estava dizendo. Marta, não te preocupe, Lázaro, ele não está morto, ele só está dormindo. Porque aquele que crê em mim, ainda que esteja vivo, não vai morrer. E se por acaso ele morrer, ele vai acordar porque ele não está morto, ele só está dormindo. Glória a Deus. Entendeu? Então, quando eu creio na morte e ressurreição ainda nesta era atual, tá? Eu passo pelo processo, eu morro e ressuscito com Cristo e eu entro no reino de Deus. Entendeu, amados? Então, voltando, disse ela, versículo 27, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. 28, depois que ela disse isso, ela foi lá, chamou Maria, sua irmã veio em particular e se encontraram com o mestre. Não é isso? Pois bem. Então Jesus ele está aqui dizendo de que a morte e a ressurreição a gente já pode experimentar ainda nessa era, estando neste mundo corrompido, a partir do momento que nós cremos nele, amados. Então a gente sabe a conclusão dessa parábola, né? Jesus ele pede para levarem ele até o lugar onde Lázaro foi enterrado, e quando ele chega lá, né, ele vai dizer, tire a pedra, né? E aí Marta vai dizer, a irmã do morto, versículo 39, Senhor, já está cheirando mal, pois já é o 4º dia. Então Jesus, no versículo 40, lhe diz, Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? A morte e a ressurreição é para agora, é para esse tempo. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças eu te dou porque me ouviste. 42. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. 43. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Por que eu repeti? Porque nós só vamos encontrar a verdade, nós só vamos encontrar o Senhor Jesus quando nós viermos para fora deste mundo, fora do sistema maligno deste mundo e encontrarmos com a verdade que é o Senhor Jesus. Entendeu, amados? E aí no 44 vai dizer que o morto, que era Lázaro, saiu. E tendo as suas mãos e os seus pés enfaixados, e o rosto coberto com um lenço que o impedia de enxergar a verdade, disse Jesus, desamarre ele e o deixe ir, porque agora ele está livre. Oh, glória a Deus! É muito forte essa passagem, amados. Meus irmãos, Jesus, quando voltar, ele já quer encontrar a igreja pronta e preparada. Ele precisa encontrar a igreja já pronta e preparada, já selada pelo Espírito Santo. Uma igreja que são feitos de filhos da ressurreição. A morte e a ressurreição de Cristo, ela é real. Ela é para agora, para este mundo, para esta era atual. Nós precisamos fazer o caminho de volta para o jardim, que é o nome do meu canal, Voltando para o Jardim. Nós cremos no Senhor Jesus, quando nós encontramos com Ele e o reconhecemos, nós agora o seguimos e andamos conforme a sua vontade. E somos limpos e purificados por Ele, até que os nossos olhos vão sendo abertos, a cada dia que nós caminhamos com Ele, nossos olhos vão sendo abertos, os olhos do nosso entendimento, para que a gente enxergue a verdade e de que nós precisamos passar pela cruz, morrer para este mundo, para que Ele possa nos ressuscitar para Deus
e nos tornar filhos de Deus, porque cremos nele. E assim como ele morreu por nós, nós vamos morrer por ele, amados. Esse é o novo nascimento. Tudo isso que foi construído pelas igrejas, pela religião, de que basta só você aceitar o Senhor Jesus, é mentira de Satanás. Nós estamos vivendo uma era do engano de Satanás. A era atual é composta pelo engano dele, para que as pessoas não vejam. Entende, amados? Isso que nós precisamos entender. Em João 11, Jesus está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Jesus veio para nos tirar, nos levar desta era perversa, nos libertar desta era atual, nos fazer transladar do reino das trevas para o reino de Deus, passar de um reino para o outro. Ele é o caminho para sermos transladados de um reino para o outro. Entende, amados? Só um momento. Queridos, Deus ele criou o mundo e colocou numa ordem, a ordem dele, como está em Gênesis 1, né? Mas aí o que aconteceu? Em Gênesis 1 está o mundo que Deus criou, representado pelo Jardim do Éden, né? Mas Adão ele pecou e tudo mudou. Essa ordem que Deus criou para todas as coisas acontecerem, né? O mundo original que está lá representado pelo Éden foi corrompido. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Houve uma separação do homem de Deus e agora o maligno tomou conta de tudo e corrompeu tudo. O homem que outrora era livre passou a ser escravo do pecado e ser subjugado pelo diabo. Como já está em Gênesis 3. Você observa que em Gênesis 1 tem o mundo original que Deus criou. Em Gênesis 3 já tem o mundo depois da queda, totalmente transformado pelo pecado, porque agora a morte já impera e o homem que antes era livre agora passou a ser escravo e subjugado por Satanás. Entendeu? Tudo virou de cabeça para baixo, irmãos, porque o homem decidiu fazer a sua própria vontade. Ele não quis mais fazer a vontade de Deus. Ele decidiu fazer a sua própria vontade, ser pai de si mesmo e tomar suas próprias decisões, tá? E se tornou pai de si mesmo, né? Ele quis viver, como eu anotei aqui, por conta própria. Ele se rebelou contra Deus e deu início a esta era que nós estamos vivendo, essa era perversa, o império das trevas na terra, que perverte os valores de Deus. É o que nós estamos vendo, é só ligar a televisão, é só entrar na internet, é só assistir um jornal que você vê. O mundo na época de Adão, do Jardim do Éden, era um. Depois da queda, tornou-se outro, totalmente diferente e corrompido. Por quê? Porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo e com ele veio a morte, essa era, ela foi infestada, queridos, por demônios, tá? Os ares foram tomados pela potestade, como está escrito em Efésios 2. Vamos lá em Efésios 2. É importante que a gente veja na Bíblia, né? As coisas que estão sendo ditas. Vamos lá em Efésios. Então você vê que hoje, meus irmãos, o mundo em que nós vivemos não tem nada a ver com Gênesis 1. Por isso que a gente precisa fazer esse caminho de volta ao jardim, sabe? Voltar ao estado original. Em Efésios 2, no versículo 1, vai dizer: Ele vos vivificou, estando nós mortos, né? Vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o ar nosso, depois da queda, a atmosfera, foi invadida por principados e potestades malignos. Eles estão no ar. Essa terra foi infestada. E por conta disso, eles transformaram este lugar, tá?
no que eles querem, no reino das trevas. Então hoje o que impera é o reino das trevas. Só que Jesus, ele veio, ele entrou nessa era atual, cumpriu o teu propósito, morreu, voltou pro Pai e prometeu voltar para nos resgatar. Só que quando ele voltar para nos resgatar, nós já precisamos estar prontos, selados pelo Espírito do Pai. Entende? Assim como ele, que foi o primeiro, as primícias a morrer, nós somos os próximos. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. É isso que ele espera de nós. Quando ele chegar aqui, ele já quer encontrar a noiva pronta e preparada para o casamento, para poder reinar com ele, na era que está por vir, o reinado de Cristo. Entendeu, irmãos? Deus trouxe o dilúvio em Gênesis 6, né? A gente sabe que lá em Gênesis 6, por conta da terra estar tão corrompida logo depois de Adão, né? Vai dizer que a medida da iniquidade já tinha chegado, extrapolado a medida do Senhor. Então, ele olhou para a terra, o nosso papai, e o único justo que ele encontrou foi Noé. Então, ele designou a Noé a pregar a justiça e a construir uma arca, onde ele pudesse entrar com a sua família e todas as espécies de animais que o pai pediu para ele separar, porque o papai iria enviar uma chuva, o dilúvio, para lavar toda a terra do pecado. É tipo assim, dar um reset, sabe? E começar tudo de novo. Foi isso que Deus fez com o dilúvio em Gênesis, né? Só que em Gênesis 6, o que acontece? Depois que termina o dilúvio, e aí Noé recebe ordem, né, para sair da arca, o pai abre a arca para eles saírem e começarem a povoar a terra. O problema, amados, é que apesar daquelas águas que representa Jesus ter lavado toda a terra do pecado, a semente do pecado estava dentro de Noé. Porque nós já falamos sobre isso em outros vídeos. Existe o pecado e existe a iniquidade, que é a raiz do pecado. A injustiça contra Deus, que já está dentro de nós, enraizado. Somente quando Jesus vem e ele é o machado que corta o mal pela raiz, tá? É que nós podemos ser livres. Então, eu não passo a ser filho de Deus simplesmente porque eu deixo de pecar. Por exemplo, eu roubava, agora parei de roubar, eu tô livre. Não. A raiz que me faz pecar, que é a iniquidade, a injustiça que foi gerada dentro de mim, ainda está dentro de mim. Esse pecado precisa ser expiado, precisa ser removido de uma vez por todas, e ele só é removido quando eu decido morrer por Jesus, quando eu decido ir para a cruz, morro para este mundo para que ele me ressuscite. Aí de uma vez por todas esse pecado é expiado e eu nasço de novo, porque para eu nascer de novo eu preciso morrer, amados. Isso é fato, é morte e ressurreição. Entende? Então tem que haver a expiação do pecado. E a expiação do pecado Jesus mostrou, que é a cruz. Quando eu morro para este mundo, morro carnalmente, o meu eu morre, eu saio para fora, né? Então Jesus me ressuscita e eu entro para o reino de Deus. Entendeu? Somente aí o pecado ele é removido de uma vez por todas na nossa vida e nós voltamos ao estado original e passamos a ser livres novamente. Livres do sistema, livres do reino maligno. Entendeu, amados? Então Deus ele trouxe o dilúvio em Gênesis 6, lavou toda a terra, mas a semente do pecado, ela estava dentro ainda de Noé. E o que aconteceu? Como a semente ainda estava dentro de Noé, dentro do homem, a própria geração de Noé começou a proliferar o pecado. Pois o homem, ele já nasce em pecado. Nós herdamos a bagagem de Adão, pecaminosa, então nós já nascemos em pecado. Nós já conversamos em outros vídeos também passados. Nós já nascemos, quando nós já nascemos em pecado. Carregamos a bagagem geracional do pecado de Adão e a bagagem geracional do pecado de nossos pais. E também dos nossos próprios pecados, porque nós continuamos a pecar. Então tudo isso tem que ser removido de uma vez por todas. E a remoção de tudo isso de uma vez por todas é através da morte e a ressurreição na cruz.
Entendeu, meus amados? Por isso que nós precisamos passar por um processo de volta ao jardim, para voltar ao estado original. O homem, como eu falei, já nasce em pecado. A raiz da desobediência está dentro do homem. A menos que o machado de Cristo venha cortar na raiz a nossa independência de Deus, essa raiz de injustiça contra Deus, que é a iniquidade que está dentro de nós, não vai sair. Não há salvação. Isso é uma obra da graça de Deus. Deus quis assim, o nosso papai, ele quis assim. Ele quis fazer desse jeito por meio do seu filho. E você só vai ser liberto se você crer no Filho, que é o Senhor Jesus. O pecado ele precisa ser expiado e Jesus veio nos ensinar como fazer essa expiação. Ele foi o primeiro dentre os mortos, tá? Mas o que acontece? As pessoas vivem nessa era alienadas, sendo controladas pelo maligno e elas não conseguem enxergar a verdade. Elas são totalmente controladas e manipuladas pelo maligno. E elas não conseguem enxergar a verdade, irmãos. Como está escrito em 2 Coríntios 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, daqueles que não creem. Vamos lá, 2 Coríntios. Olha o que está escrito em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Como ele é o rei deste mundo, Satanás, né? Com o império que está atuando hoje é o império das trevas, é o reino das trevas, ou seja, ele é o Deus desta era. Isso é Jesus quem está dizendo, não sou eu. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios 3. Se, porém, o nosso evangelho ainda está encoberto para alguns, para os que se perdem é que está encoberto. 4. Nos quais o Deus deste século, ou seja, o Deus desta era, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não enxerguem e assim não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entendeu? O próprio Deus deste mundo trata de cegar o entendimento dessas pessoas que não creem, para que eles não enxerguem a verdade e sejam libertos. Esta era, amados, ela tem um governo, tem um príncipe. Jesus, ele disse isso em João 14, versículo 30, quando ele fala assim, o príncipe deste mundo, ele está vindo e em mim não tem nada dele. Então, essa era, existe um governo, que é o das trevas, e existe um príncipe, que é Satanás. As pessoas que vivem de acordo com este mundo, cometendo pecado, sendo pai de si mesmas, sendo dona de si, independentes, achando que não precisam de Deus, essas pessoas vivem de acordo com este mundo e não conseguem crer. Por quê? Porque foram cegadas. O Deus deste mundo cegou-as, como está escrito em João 9. Lá em João 9, Jesus fala sobre dar vista aos cegos. Ele veio para dar vista aos cegos, para fazê-los enxergar a verdade, né? Para abrir os olhos do nosso entendimento. Estamos falando de algo espiritual, abrir os nossos olhos espirituais para que a gente enxergue. Só quem pode abrir os nossos olhos espirituais é Jesus, a partir do momento que nós cremos nele, mas cremos da maneira correta. Reconhecemos que ele é nosso Senhor e Salvador e seguimos com ele. Entendeu, amados? Fazendo a vontade dele, nos entregamos para ser limpos e purificados por ele. Estamos falando de abrir os olhos do nosso entendimento, não de uma visão natural. E só Jesus pode fazer isso. O Espírito, como eu falei, ele tem olhos. E estes olhos precisam ser abertos. O homem, quando ele não crê, porque ele está cego no seu espírito, ele não crê não é porque ele não quer, mas é porque ele está cego. E ao menos que Jesus lhes abra os olhos, não irão enxergar. A cegueira espiritual não lhes permitirá enxergar. É o que está escrito em João 9. Você observa que no final dessa parábola, Jesus vai dizer, bom, né? Eu vim para dar vista aos cegos. Para aqueles que são cegos, enxerguem. E para aqueles que enxergam, tornem-se cegos para que eu possa curá-los. Entendeu, amados? Mas aí ele termina dizendo para os fariseus, bom, mas já que vocês dizem que vocês enxergam,
Eu estou dizendo que vocês estão cegos e que vocês precisam crer em mim para que possam enxergar a verdade. Mas já que vocês dizem que vocês enxergam, então vocês vão continuar com os seus pecados, porque eu não vou poder fazer nada por vocês. Vocês primeiro precisam reconhecer que estão cegos e reconhecer a mim como filho de Deus para que eu possa fazê-los enxergar. Olha só que forte, amados. Isso é muito forte. Os olhos do nosso entendimento só podem ser abertos por Jesus a partir do momento que nós decidimos ir para fora do sistema, para fora deste mundo, entendeu? Aí nós vamos conhecer a Deus, aí nós vamos conhecer a Jesus e nos tornarmos filhos de Deus. Nós somos aqueles que estamos sendo chamados na era atual para fora, meus amados, para fora deste mundo, para poder encontrar com o nosso Senhor. Amém? Então, qual é a característica desta era? É uma era governada por Satanás, pelas trevas, é uma era de rebeldia, é uma era de perversidade, de desobediência às leis do Senhor, é uma era de cegueira, de ignorância e de hostilidade e resistência ao reino de Deus e àqueles que carregam a mensagem do reino e que estão buscando pregar e acordar a igreja. É uma época de hostilidade, de perseguição e de resistência. Porque se a pessoa ela ouve a palavra de Deus e ela a recebe num coração puro, de bom grado, os olhos dela vão ser abertos, os ouvidos vão ser abertos, ela vai passar a ver e vai passar a ouvir e vai ser curada. E arrancada do reino das trevas e transladada para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz. Como está escrito em Mateus 13, na parábola do semeador. Vamos lá em Mateus 13. Mateus 13, uma parábola muito rica que eu gosto muito, que fala justamente sobre a palavra do reino sendo semeada, meus amados. Nós vamos ver isso agora. Nessa parábola do semeador em Mateus 13, Jesus está falando justamente sobre reconhecimento, reconhecer o Filho de Deus, porque crer, fé é reconhecer, tá? É temor, é a mesma coisa, tá certo? Então, Jesus naquele dia, ele sai de casa e vai se assentar à beira-mar. E aí se ajunta ao redor dele uma grande multidão, né? E mais perto dele, os discípulos. E aí ele começa a dizer, através de parábolas, que um certo semeador saiu a semear. E aí ele vai mostrar 4 tipos de terras, né? Aí os discípulos, depois que ele fala, eu vou adiantar, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu espero que vocês leiam depois, né? Em suas casas, Mateus 13, a parábola do semeador. Aproximando-se dele, no versículo 10, os discípulos disseram-lhe: por que lhes fala por meio de parábolas, mestre? Então, Jesus, no versículo 11, vai dizer: porque a vós que me segue, a vós que anda comigo, a vós que permite ser lavado, a vós que me reconhecem, os discípulos me reconhecem e me seguem, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Versículo 12: ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que ele tem lhe será tirado, porque não me reconhece. E é por isso que eu lhes falo por parábolas, né? Versículo 13. Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, e nem podem compreender. E neles vão se cumprir a profecia que foi dita por Isaías, que certamente eles vão ouvir, mas não vão compreender, certamente eles vão ver, mas não vão perceber. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido. E por que que está endurecido? Porque estão ouvindo de má vontade com seus ouvidos e estão fechando os olhos para que não vejam. Porque se eles estão cegos, eles não vão poder ver com os olhos, eles não vão poder ouvir com os ouvidos, eles não vão poder compreender com o seu coração, e por isso eu não vou poder curá-los. Entendeu, amados? Porque é assim que funciona. É Jesus quem abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento espiritual, para que a gente possa
enxergar a verdade. A partir do momento que nós recebemos a palavra do reino, com um coração grato, cheio de alegria, recebemos aquela palavra, cremos no Senhor Jesus, o reconhecemos, então vai havendo uma transformação de dentro para fora. Os olhos do nosso entendimento vão sendo abertos, o nosso coração vai sendo limpo, a terra que é o nosso coração vai produzindo frutos mediante aquela palavra que foi semeada. E nós vamos começando a enxergar e a ouvir, e portanto sendo tirados do reino das trevas, porque o entendimento vai sendo aberto e nós vamos conhecendo a verdade. Entende, amados? Aí quando chega no versículo 24, ainda em Mateus 13, no versículo 24 não, no versículo 18, Jesus começa a explicar com detalhes para os discípulos. Aí ele vai dizer no versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo ela, o que acontece? Vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Esse é aquele que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, quando você ouve uma mensagem do reino de Deus e você não crê no Senhor Jesus da forma correta e não recebe essa palavra, não medita, não deixa ela entrar em você, sabe? Criar raízes, não vai atrás para buscar entender, não medita nela, não rumina ela, tá? Então, quando você não dá a importância, o devido valor, o maligno vai lá e lhe rouba. Entendeu? O que foi semeado no seu coração é roubado. E você fica sem entender nada. Permanece cego. Somente aquele que recebe a mensagem do reino, no versículo 23, em uma boa terra, e é aquele que ouve a palavra e a compreende e medita nela, esse é que vai dar fruto e vai produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. Entendeu, meus amados? Então, quando essa mensagem do reino ela é pregada e ela é recebida com um coração puro, a pessoa de verdade reconhece o Senhor Jesus e medita naquilo e vai em busca e fica ali o tempo todo até entender, e o Pai tá vendo que você quer muito conhecê-lo, que você deseja conhecê-lo, que você tá buscando ele, então o próprio Papai pelo seu Espírito revela a você. E aí os seus olhos e os seus ouvidos vão começando a ser desobstruídos. Entendeu? E quanto mais você vai mergulhando em Jesus no processo, permitindo que ele te limpe e te purifique, você vai sendo retirado do reino das trevas. Até que você de verdade conhece a verdade, que precisa morrer para poder ressuscitar, e você nasce de novo no reino de Deus. Aí você é selado definitivamente como filho de Deus. Entendeu, meus amados? É assim que funciona. Vamos lá. Vamos continuar. Se você recebe esta palavra do reino e você dá fruto, você se tornará um verdadeiro filho de Deus. Foi o que eu acabei de dizer. Essa palavra vai produzir em você uma mentalidade nova, uma perspectiva nova. Vai abrir os olhos do seu entendimento e te ensinar a caminhar como um filho de Deus, que agora já carrega o reino de Deus, depois que nasce de novo, né? Morre para este mundo e ressuscita, você vai continuar andando nessa terra, só que agora você vai carregar a vida eterna dentro de você. Você anda agora como Jesus, você é portadora do reino de Deus. E agora você vai espalhar a mensagem do reino, anunciar as boas novas, porque agora Papai, que é a vida eterna, já está dentro de você. Você agora é um com o Pai. Você é como Jesus nessa terra. E você agora conhece toda a verdade, e porque você conhece toda a verdade, agora você vai anunciar toda a verdade. Até que essa mensagem chegue nos 4 cantos da terra, como está escrito em Mateus 24, Jesus diz, quando esta mensagem, que mensagem? Essa que está saindo da minha boca, quando a verdade que sai da minha boca, este evangelho verdadeiro, puro e genuíno do reino de Deus, já tiver sido pregado nos 4 cantos do mundo, então virá o fim. É esse evangelho. Porque hoje o evangelho do reino de Deus que está sendo pregado por muitas igrejas, por muitos templos, é um evangelho falsificado, totalmente distorcido pelo maligno, que é incapaz de salvar alguém.
Entendeu, meus amados? O que de verdade liberta a pessoa do reino das trevas e a translada para o reino de Deus é a mensagem que sai da boca de Jesus, o verdadeiro evangelho, a mensagem do reino pura e genuína. E que só vai ser pregada de maneira correta e verdadeira pelos filhos de Deus, aqueles que de verdade foram chamados para fora, aceitaram o chamado, se tornaram filhos de Deus legítimo e agora podem anunciar as boas novas do reino para todo este mundo. E é isso que Satanás não quer. O inimigo, ele não quer que a palavra do reino verdadeira seja espalhada. Ele não quer que o reino de Deus se estabeleça aqui na terra. Ele não quer que os seus olhos sejam abertos. Ele quer que você permaneça cego. Quantas pessoas, amados, no nosso meio, no meio cristão, acham que estão salvas e não estão? Batem pé firme de que nasceram de novo e não nasceram. Porque dentro desse sistema maligno, onde a mensagem do reino que está sendo pregada, ela é falsificada e distorcida pelo maligno, é praticamente impossível você nascer de novo. A menos que Jesus te chame para fora, que você receba um convite dele ao relacionamento com o Pai e seja chamado para ir para fora do sistema, para ter um encontro com ele, você não nasceu de novo. Essa é a verdade. Então eu convido você que acha que já nasceu de novo, que já é filho de Deus, por estar pregando a palavra de Deus, por estar curando pessoas, por estar libertando pessoas com a falsa libertação que é ensinada a nós. Eu convido você a aceitar o chamado do Senhor e rever esses conceitos, porque provavelmente tudo que você está vivendo é um evangelho de mentira. E a gente precisa tomar cuidado porque nós estamos vivendo essa era de engano de Satanás. Se vocês observarem, Judas andava com Jesus. Judas recebeu poder e autoridade do Senhor. Quando Jesus comissionou os seus discípulos para irem, nas cidades pregar, Jesus deu poder para ele e para todos os discípulos, para libertar em nome de Jesus, para curar em nome de Jesus, deu poder e autoridade dos céus. Mas Judas não era filho, Judas o traiu. Entendeu, amados? Então o fato de você curar, libertar, orar e coisas acontecerem, não quer dizer que você é filho de Deus, nem que você está salvo. Glória a Deus, como eu quero que essa mensagem destrave a sua mente. Como eu desejo que essa mensagem de verdade traga luz sobre você. Quando os discípulos voltaram dessa missão, eles voltaram alegres e eles disseram para Jesus, alegres, nossa, mestre, eles estavam eufóricos demais. Os espíritos saíram quando a gente expulsou, as pessoas foram curadas, magnífico, mestre. E Jesus disse, vocês estão alegres por isso? Pois eu digo a vocês, estejam alegres pelo nome de vocês estarem inscritos no livro da vida, não por isso. Porque enquanto vocês faziam isso, eu vi Satanás descendo como um raio sobre vocês. Entendeu? Então, se vocês acham que o evangelho é só isso, eu quero dizer para vocês, estejam felizes porque vocês confirmem a sua eleição e coloquem o nome de vocês, confirmem no livro da vida para que sejam salvos, porque vai chegar naquele dia, amados, meu Deus do céu, eu sinto a presença do papai de uma forma tão grande aqui nesse momento. Vai chegar naquele dia, como está escrito em Mateus 7, que alguns de nós, aliás, muitos, vão chegar para o Senhor Jesus e vão dizer, mas Senhor, nós curamos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós fizemos maravilhas em Teu nome. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Vocês não fizeram a vontade do meu Senhor, vocês não fizeram a vontade de papai, que é entrar no processo e permitir que eu te limpe, para que você volte ao estado original e possa se tornar filho de Deus. Então o fato de você fazer coisas grandes, ter uma unção poderosa sobre você e fazer coisas acontecerem,
orar em línguas, não quer dizer nada, amados. Não quer dizer nada. Comece, atenda ao chamado do Senhor, porque hoje nós estamos vivendo numa era de engano. E hoje o papai está fazendo o quê? Ele está chamando seus filhos para vir para fora do sistema, para fora deste mundo, para que ele possa te revelar coisas ocultas que estão guardadas em mistérios desde a fundação do mundo e que só é revelado para aqueles que o reconhecem. Amém, amados? Eu vou continuar em outro vídeo. Amém?